conversa de desenvolvimento humano e comportamental. Hoje eu quero conversar com vocês, sobre a carreira de vocês. Como é que vocês destravam, Porque tem muitos coaches, Vocês sabem que as pesquisas mostram que 95% dos coaches acabam desistindo de ser coach porque realmente não conseguem alavancar sua carreira. E eu vejo que tem alguns momentos, que nós coaches passamos. O primeiro momento é aquele momento quando a gente sai da formação. E durante a formação, nós vimos muitas coisas, aprendemos muitas ferramentas, Nos transformamos muito, porque afinal de contas passamos, 8, 10 dias numa formação. E nós saímos, Este eu brinco que é o primeiro momento. Nós saímos das nossas formações, primeiro, achando que nós vamos transformar o mundo. Segundo, nós saímos achando que, como essa metodologia é tão fantástica, vai chover clientes, E terceiro, a gente acredita que a gente está pronto, Que com tudo aquilo que a gente aprendeu, nós estamos prontos para entrar no mercado, para ajudar qualquer tipo de pessoa, e que nós vamos de verdade transformar o mundo, Eu brinco que essa é a primeira fase, É a fase da ilusão, Porque na verdade, na grande maioria das vezes, nós não estamos prontos. E nós não estamos prontos por quê? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Na formação, nas nossas formações básicas, nós aprendemos muito, sobre a filosofia do coaching e aprendemos muitas ferramentas, mas nós não aprendemos um método. E nós nos iludimos que nós estamos prontos. No primeiro cliente que você vai atender, você se dá conta que você não está pronto, Que você não está pronto, que você não sabe como é que é o passo a passo, como é que faz, Segundo, como a gente se transformou, e a gente realmente se transforma numa formação, nós imaginamos que vai chover clientes. Depois, quem já está aí no mercado há 3, 4 meses sabe que isso não é verdade, muito pelo contrário, Ou você sabe realmente atrair os clientes, ou você não vai ter clientes, E essa costuma ser uma grande dor, dos coaches. E muitas vezes a gente fica daí achando que eu sou incompetente. Não, você não aprendeu. Aí eu brinco que depois desta fase, desta fase da ilusão, que a gente acha que tá pronto, que a gente acha que vai chover cliente, e que a gente às vezes começa a atender alguns pro bonos, a gente se dá conta de que a gente não tá pronto, Na verdade a gente sabe muito pouco. E é interessante isso, porque a gente sabe realmente muito, Muito sobre a filosofia, a gente sabe muitas ferramentas, mas é uma colcha de retalhos, Literalmente é uma colcha de retalhos. E aqui está um motivo porque muitos coaches não conseguem ir para o mercado. E não conseguem ir para o mercado porque se dão conta, de que falta um método, de que falta realmente uma consistência naquilo. E aí não conseguem vender. Aí, quando a gente passa por essa etapa, e uma outra questão, Geralmente quando a gente sai da formação, a gente acha que a gente pode ajudar todo mundo, Eu posso atender todo mundo, Logo você se dá conta de que você não atinge ninguém, E não consegue clientes, por quê? Porque quem atende todo mundo não atende ninguém. Quem é especialista em todo mundo não é especialista em nada, certo? E aí esse é outro motivo pelo qual muitos não conseguem, se colocar no mercado. Ok, mas tem um outro grupo que decide, não, ok, eu quero atender o nicho X. E é interessante porque geralmente esse nicho que a gente escolhe, ele tem a ver com uma área que a gente gosta muito. E a gente começa, então a focar. Alguns que já conseguem ir para um segundo nível, e são poucos que vão para o segundo nível, eles definem um nicho, E aqui tem 2 caminhos,
Às vezes a gente define um nicho que não é um nicho pagante. Isso é uma questão extremamente importante, né? Quando nós vamos definir nicho. Nós temos que levar em conta, sim, o que nós gostamos, quem que nós gostamos de atender, né? Quem nós achamos que nós podemos ajudar. Mas você precisa vincular isso também a os seus objetivos, os objetivos do seu negócio. Porque tem nichos que não são pagantes. Ou são nichos, tem outros nichos que até pagam, mas você só vai faturar se você tiver a agenda cheia. E você chega num teto da sua agenda. Né? O nosso tempo ele é limitado. E aqui tem um outro problema. Às vezes as pessoas definem um nicho, mas não conseguem transformar o seu conhecimento em serviços que realmente sejam a necessidade do seu mercado, né? Daquele público que você escolheu trabalhar. E aí, nessa segunda fase, alguns conseguem, né? Alguns conseguem estabelecer o nicho, entender as dores desse cliente, formatar serviços a partir do seu conhecimento, né? Tem as estratégias certas, né, de atração, de retenção de clientes, e aí alavancam. Tem outros que não, né? Tem outros que se dão conta que aquele nicho não é pagante, ou se dão conta que não sabem chegar nestes clientes. E é geralmente nessa primeira e nessa segunda fase, né, que a grande maioria dos coaches, infelizmente, morrem em termos de negócio. Por quê? Porque não conseguem realmente estruturar um negócio, não conseguem viver de coach. Muitos querem fazer uma transição de carreira, mas não se sentem seguros para fazer uma transição de carreira. Né? Por quê? Porque percebem que não estão estruturados para isso. Outros já fizeram a transição, né? E querem, a partir do coaching, ter um negócio e também não conseguem. Né? Qual é a grande solução? O que é que você... E aí tem um outro aspecto que pega aí todos os níveis, certo? Em todos os estágios, digamos assim, certo? Que são aqueles coaches que não fazem nada para acontecer, certo? Ficam só estudando, só estudando, só estudando, né? Não conseguem transformar. Para mim, esse é o grande ponto. O grande ponto de alavancagem, para mim, são dois, certo? Um é o nicho que você escolhe para atuar. Se ele realmente é um nicho pagante, né? Se é um nicho, porque eu sempre falo aqui para vocês, né, que para você ter um negócio lucrativo e sustentado, você precisa conseguir atrair o seu cliente ideal, né? E quem é o seu cliente ideal? O cliente ideal é aquele que tem um problema, ele sabe que ele tem esse problema, ele já tem consequências em função deste problema, ele quer resolver este problema, ele tem dinheiro para pagar e ele consegue se conectar com você, certo? Tem alguns nichos que, sim, as pessoas daquele nicho têm aquele problema, querem resolver, já vem as consequências daquele problema, querem resolver, mas não tem dinheiro para pagar. E tá tudo certo se você não quer viver disso, do seu negócio, né? Do coaching, do desenvolvimento humano e comportamental. Porque se você quer viver disto, né? Se você quer realmente ter um negócio, né, lucrativo, sustentado, se você de verdade quer viver do seu negócio, se esse cliente ideal que você escolheu, né, esse cliente que você escolheu, porque ele não é o ideal, né, ele não tem dinheiro para pagar, você não vai sustentar o seu negócio. Então, você precisa levar em conta isso. Então, para mim tem 3 pontos, eu diria, de quem não consegue alavancar a sua carreira. Primeiro, não está talvez no melhor nicho. Eu não quero dizer com isso que o coaching, ele não ajude todos os nichos, todos os tipos não, porque coaching não é para todos os problemas, certo? Mas eu não quero dizer que
Ah, tem nichos que não tem clientes? Tem, todos os nichos têm clientes. Só que alguns têm clientes que pagam, outros têm clientes que não pagam. Quantas vezes você já escutou do seu potencial cliente, né? Aquela questão assim, nossa, é maravilhoso, nossa, eu adorei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não consigo pagar. E na grande maioria das vezes, não é, às vezes ele realmente não tem dinheiro, certo? Só que muitas vezes isto não está na prioridade dele. E claro, hoje nós não podemos negar também, né, que a escolha do nicho ela é fundamental. Por quê? Antes da pandemia, 62% das famílias brasileiras estavam endividadas. Pós-pandemia e pós-pandemia, esse número vai crescer muito. Então, a pessoa física, dependendo do nicho que você escolher, é um cliente com pouco recurso para pagar. E outra, desenvolvimento não é prioridade da grande maioria das pessoas. E aqui, quando eu digo isso, algumas pessoas ficam assim, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Tira você e os outros coaches, os outros profissionais de desenvolvimento que você conhece, porque isso está no nosso radar. Nós sabemos da importância disso, nós investimos muito no nosso desenvolvimento e tem que ser assim mesmo, certo? Mas olha, eu não vou nem ir muito longe, olhe para a sua família, quem não é da área de desenvolvimento. Quanto eles reservam, eles têm orçamento destinado para o seu próprio desenvolvimento? Eu tenho certeza que você conta nos dedos de uma mão e ainda é capaz de sobrar dedos. Por quê? Porque isso não faz parte da cultura. Então, o público pessoa física, ele é sim um grande público, se ele tiver uma dor muito forte e que aquilo impacta na sua vida financeira também, que eu quero dizer com isso, né? Profissionais tipo líderes, profissionais que precisam se recolocar no mercado, esses são pessoas físicas que investem. E investem por quê? Porque eles sabem que a remuneração deles depende disso. Se não dependesse, muitos deles também não investiriam. Mas eles investem por quê? Porque ele precisa melhorar como líder, porque ele sabe que se ele não melhorar, daqui um pouco ele vai ter que ir para o mercado. Aquele que já foi para o mercado sabe que, ou agora, ele se organiza para se recolocar no mercado, ou ele também não vai conseguir, certo? Muitas vezes, alguns coaches dizem assim para mim, eu digo, eu quero fazer tal serviço, né? É para autoconhecimento. E eu pergunto, qual que é o objetivo? É autoconhecimento. Vamos lá, ninguém compra autoconhecimento, certo? As pessoas, elas buscam soluções para os seus problemas, certo? Dificilmente alguém acorda de manhã e diz assim, eu vou fazer um processo, vou fazer um workshop, eu vou fazer um coaching individual, né? Para me conhecer. Não, né? As pessoas acordam de manhã pensando, eu tenho um problema X que eu preciso resolver, né? Eu tô com muitos problemas nesta área, eu preciso resolver. E aí, claro, o autoconhecimento, ele faz parte do processo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que é o segundo grande problema, né? O segundo grande problema é muitos profissionais não conseguem transformar o seu conhecimento em serviços. Autoconhecimento, trabalhos de autoconhecimento não são serviços, certo? Isso faz parte do método. Você vai ajudar a pessoa a resolver um problema, certo? E ninguém tem o problema que ela... eu não quero dizer que a falta do autoconhecimento não seja um problema. Geralmente é um dos primeiros problemas. E por isso que autoconhecimento, em qualquer processo de desenvolvimento, é a primeira etapa de qualquer processo, é o autoconhecimento, sim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as pessoas, elas não trazem, este não é o problema que está presente para eles.
Isto é causa, certo? As pessoas não dizem assim, ai, eu tô com problema, eu não tô conseguindo me recolocar no mercado porque eu não me conheço. Não, não é isso que as pessoas dizem e nem sabem muitas vezes. O que elas dizem é, eu não consigo me recolocar no mercado. Um líder não diz, ah, eu tô com dificuldade na minha liderança porque eu não me conheço. Não, o que eles dizem é, eu tô com problema na minha liderança. Eu tô correndo riscos. Percebem? Este é o segundo problema porque 95% dos coaches, né, não conseguem sobreviver, né? Que é, não conseguem transformar o seu conhecimento em serviços. E serviços demandados pelo mercado, que atendam e solucionem as dores do seu cliente. Ok? E o terceiro problema é, tem muitos coaches que não. Acho que aqui tem duas questões. Tem muitos coaches que não têm estratégias adequadas de vendas, estratégias de atração adequada. E muitos coaches não saem da cadeira. Não fazem. Se você não fizer, nada vai mudar. Esse é outro ponto extremamente importante, certo? Clientes não caem do céu. Clientes é uma construção que você faz. Isso é outra coisa que muitas vezes a gente, quando está lá no primeiro nível, assim que a gente saiu das nossas formações, né? A gente tem o pensamento mágico. Primeiro, que vai chover clientes. Segundo, que eu vou ganhar muito dinheiro de um dia para o outro. Nenhuma dessas duas questões são verdadeiras, certo? Não vai chover clientes. Isso não quer dizer que não tenha muitos clientes necessitando. Tem, certo? Mas eles não caem no seu colo, eles não batem na sua porta. Você tem que ter as estratégias certas, certo? Para atrair. Outra, muitos assim, eu vou lotar a minha agenda, né, em 2 meses. Isso também não é verdade, certo? Você está falando de um negócio que precisa ser construído. Ok. Talvez agora você diga assim, tá bom, Liana, e agora? O que que eu faço? Vamos lá. Passos. Né? Primeiro, defina qual é o nicho que você quer trabalhar. Quem é que você quer ajudar? E aqui eu volto a dizer, se você ainda está naquela fase que você acha que você ajuda todo mundo, saiba que você é o próximo da lista, né, a matar o seu negócio. Quem ajuda todo mundo não ajuda ninguém. Quem faz tudo não faz nada bem feito, certo? E isso não é só no coaching, certo? Isso não é só na área de desenvolvimento, isso é em qualquer área. Eu sou psicóloga de formação, certo? Psicólogo que atende criança, adolescente, adulto, casal, pode saber que ele não é bom em nada. Ele não é expert em nada. Por quê? Porque qualquer área exige especialização. E especialização exige muito estudo, muito investimento focado, certo? Então, primeiro passo é, quem é que você de verdade quer atender? Feito isso, você precisa olhar para este público que você está pensando em atender, que você deseja atender e pensar, é um público pagante? Este é um público que ele reconhece que ele tem um problema? Ele já sente as consequências desse problema? Ele de verdade quer resolver? E quarto, ele tem dinheiro para pagar? Porque, como eu disse, ok, você pode atender um nicho que não seja pagante. Só que então, não pense que você pode colocar metas de faturamento altíssimo para o seu negócio. Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Então, quem é esse público que você está escolhendo, né? É possível? É um público pagante? Outra análise que você precisa fazer quando você pensa no público. Este público que eu estou querendo atender, eu consigo vender mais de um serviço para ele?
Ou o trabalho com ele se esgota em um serviço. Isso é outra coisa extremamente importante você pensar, porque isso também define seu modelo de negócio. Por exemplo, se você escolhe um nicho, certo? Aonde o serviço que resolve o problema, o único serviço que resolve o problema é o coaching individual, esse é um nicho muito restrito em termos de esteira de serviços. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que estar sempre captando novos clientes. É diferente se você está atuando num nicho que te permite vender mais de um serviço para o mesmo cliente. Por exemplo, empresas. Empresas você vende até 15 serviços para o mesmo cliente. Ah, Liana, mas então quer dizer que eu não posso ter um nicho onde tem um único serviço? Pode. Só que você precisa então entender e estruturar seu negócio, que você vai ter que estar sempre buscando, captando novos clientes. Ok? Então, este é o segundo ponto. Esses são os pontos que você precisa analisar quando você pensa num nicho. Depois disso, o que você precisa? Tá, eu quero atender a área X, o nicho X, o tipo de cliente X. Próximo passo é você entender quais são as dores deste cliente. O que é que faz ele não dormir? O que faz com que ele queira, necessite buscar um processo de desenvolvimento, certo? Por quê? E por que isso é fundamental? Porque nós nos conectamos com o nosso cliente pela dor, certo? Ele se identifica com a sua fala quando você fala o que ele está sentindo. Quando você fala sobre as suas dores, os seus desejos. Então, conhecer o seu cliente é fundamental. E terceiro, aí sim você precisa transformar, né? A partir do momento que você entende quais são as dores do seu cliente, quais são as necessidades do seu cliente, agora sim, você precisa estruturar os serviços para atender essas dores, certo? E volto aqui a lembrar, coaching não é a solução de problema, coaching é metodologia, certo? Talvez muitos não estejam vendendo, que estão vendendo coaching. Coaching é metodologia. As pessoas não compram coaching, como elas não compram workshop, como elas não compram treinamentos. Elas compram soluções para os seus problemas. Então, este é o momento que você precisa transformar o seu processo num serviço que atenda à necessidade do seu cliente. Ah, Liana, mas é coaching que eu vou fazer? Perfeito, mas entenda, isso é metodologia. Com o seu processo, você resolve alguma dor do seu cliente. Que dor é essa? Que necessidade é essa? É sobre isso que você vai falar com o seu cliente. E aí, claro, como é que eu resolvo? Através do coaching, através de um processo de desenvolvimento A, B ou C. Ok? Fica claro isso? Feito isto, agora sim chegou a hora de vender. Só que muitos pulam todas essas etapas, né? E querem ir direto vender. E aí estão vendendo coaching. E aí depois não entende porque que não vende, né? Não vende por quê? Tá falando com todo mundo, não tá falando com ninguém, certo? Tá vendendo metodologia, não tá vendendo solução. Não conhece as dores do seu cliente. Então não vai conectar, certo? Porque é só depois de tudo isso que você precisa ter as estratégias. E aqui tem outro aspecto importante. Essa costuma ser a principal fala dos coaches. Eu não consigo vender, eu não sei vender. Na verdade, não é que você, na maioria dos casos, não é que você não saiba vender, você não tem estratégias adequadas de venda. E para você ter uma estratégia adequada de venda, primeiro você precisa ter definido essas questões. Quem é que eu atendo? Quais são as dores desse meu cliente? Como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu ajudo ele a resolver isto? E como é que eu me conecto com ele? Aí é a estratégia de vendas. Por exemplo,
Muitos profissionais vêm fazer lives e outras ações sem ter a estratégia montada. Eu sempre brinco e digo o seguinte: para vender, você sempre começa do final para o começo. O que isso quer dizer? Quando você vai fazer, por exemplo, uma live ou um workshop, né, de vendas, né, que é uma estratégia super efetiva, a primeira coisa que você precisa pensar é o que eu quero vender no final. Aí eu quero vender isto. Ok, agora tá, então eu vou fazer uma live com qual tema? Que leve na sequência a compra deste serviço que eu quero vender. A gente sempre começa do final para o começo, certo? Definindo o que eu quero vender. E aí eu começo, a partir disso, ok, como é que eu vou me conectar? Vou fazer uma live. Aí eu vou fazer uma live, ok. Qual o tema que desperta a necessidade desse serviço que eu quero vender? Quais são as dores que eu resolvo com este serviço? É sobre isso que eu vou fazer a live. Aí eu vou levar ele, por exemplo, né? Agora eu vou fazer uma live, vou trabalhar com a questão, né, dos profissionais que estão aí precisando ir para o mercado, que estão precisando se recolocar. Perfeito. E o que eu vou vender no final é uma análise comportamental com um processo de coaching individual, talvez, né? Mas quero vender a análise comportamental, que é um produto de entrada. Ok, então eu vou fazer uma live focada nas dores de quem está indo para o mercado. E eu vou dar, né, para essas pessoas o assessment de âncoras de carreira, mostrando para ele da importância dele reconhecer, né, os seus motivadores profissionais até para poder buscar, né, as empresas ou montar o seu negócio em cima, né, dos seus motivadores. E aí eu levo eles para um workshop, aonde eu vou dar a devolutiva desse assessment. Só que neste workshop, ele vai entender perfeitamente. Só que ele também vai entender que isso é apenas uma ponta. Ele precisa reconhecer as forças dele, ele precisa reconhecer o perfil dele, ok? Então agora, neste workshop, eu vou vender a continuidade, que é a análise comportamental. Aqui eu dei apenas um exemplo para vocês. Mas percebe, é uma questão de estratégia de vendas. Então, se você, né, e tem aí um outro ponto fundamental, com tudo isso, você precisa agir, você precisa fazer, você precisa ir para campo, você só vai melhorar indo para campo também, certo? Eu sempre brinco e digo que planejar é fundamental. Ter tudo isso que eu falei para vocês é fundamental, só que não dá para você ficar meio ano nisto, certo? Você precisa fazer, você precisa ir para campo e você vai ir ajustando ao longo do caminho. Por quê? Porque você também só vai conhecer melhor o seu cliente, as necessidades e até saber quais os serviços você pode formatar em cima, né, desta necessidade do mercado a partir do momento que você está no mercado. Não é. Se diz o seguinte, isso é muito real. Né? Não tem lugar pior para você fazer o seu negócio funcionar do que na mesa do seu escritório, ou no seu consultório, ou no seu local onde você faz seu processo de coaching. Por quê? Porque você não está no campo ainda. E é o campo que vai fazer você entender muito dessas questões que eu estou te falando. Só que, claro, para você ir para campo, você precisa pelo menos ter um serviço. Né? Ter um serviço. E aqui tem uma outra questão que eu gostaria de pontuar hoje, né? Que é fundamental aí para você destravar o seu negócio, você realmente ir para campo, você realmente fazer sua carreira alavancar. Você precisa ter serviços de entrada, certo? Se você ainda não é referência no seu mercado, se as pessoas ainda não te conhecem, você precisa ter serviços de entrada. O que isso quer dizer? O que são os serviços de entrada? Serviços de entrada são serviços que, eles atendem uma dor do seu cliente,
mas ele tem um baixo investimento para o seu cliente. E ele alavanca a continuidade, ok? Nós temos dois grandes serviços de entrada no mercado, grandes serviços de entrada, que são os workshops e são a análise comportamental. São dois grandes serviços de entrada. E por que eles são grandes serviços de entrada? Primeiro, porque o valor dele não é elevado, o investimento que o cliente precisa fazer não é elevado, né? Segundo, eles são serviços que eles já entregam uma grande transformação num ponto específico, mas realmente, para a transformação como um todo ocorrer, ele precisa dar o próximo passo. Tanto workshops quanto análise comportamental, elas funcionam nas duas primeiras etapas, as duas primeiras fases do processo de mudança e desenvolvimento, que é o de levar o seu cliente, né, ou o grupo, da incompetência inconsciente para a incompetência consciente. É só depois disso que ele faz a continuidade. Muitas vezes, o que acontece? Você já está querendo vender um serviço de continuidade, quando ou você ainda não tem autoridade para isso no mercado, certo? E quando eu digo você ainda não tem autoridade, eu quero dizer as pessoas ainda não te conhecem, elas ainda não confiam em você. Ou o seu cliente ainda não está naquele momento de compra. Ele precisa ampliar a consciência dele, para daí sim ele dar o próximo passo em termos de um desenvolvimento mais profundo, maior, com maior investimento de tempo e dinheiro. Então, se você está aí com dificuldades, né, nesse sentido, olha para o seu negócio, veja em que momento você está e aonde podem estar os seus gaps, certo? Porque aqui tem uma questão importante, né? Este é o momento que a gente já está vendendo e vendendo muito, certo? Mas está vendendo quem? Está conversando com o cliente certo e ajudando ele na sua dor deste momento, ok? Então, se você ainda está aí, porque a pandemia, por isso eu não estou vendendo, saiba que não, isso pode ser uma bela desculpa, isso não é uma verdade, certo? Muitos coaches, muitos profissionais de desenvolvimento estão vendendo sim, mas estão vendendo o quê? O que o mercado necessita neste momento, ok? Meus queridos, hoje era isso que eu queria conversar com você, né? Para que vocês possam olhar para o seu negócio, né? Que vocês possam realmente olhar se você já está vendendo, se você está no mercado, se você está faturando. Eu não estou dizendo com isso que neste momento todo mundo teve um baque, todo mundo sem exceção, empresas, profissionais de desenvolvimento, todo mundo teve um baque, certo? Só que muitos sobreviveram, né? E muitos estão retomando e muitos estão vendendo. Agora você precisa olhar para você, em que momento você está. Se você ainda não está vendendo, saiba que isso é muito mais seu do que do mercado. E que se você realmente, né, quer ter um negócio lucrativo e sustentado, se você realmente quer transformar o mundo, se você realmente quer impactar positivamente a vida de muitas pessoas, saiba que este é um grande momento. Tem muita gente sofrendo, certo? Inclusive, né, eu vou dar um spoiler aqui, não vou aprofundar, né? Outro dia eu volto aqui e falo, mas quem é nosso aluno aí, se prepara, né? Porque eu estou trazendo novamente, né, o nosso projeto de formadores do bem, né? Este é um projeto que a gente já fez várias edições dele e eu vou trazer ele novamente, né? Ele é exclusivo para os nossos alunos. Eu amo de paixão esse projeto, né? Os Formadores do Bem, né? Ele é um projeto socioeducativo. Ele é um projeto que os nossos alunos, né, eles recebem toda uma estrutura
para eles realizarem workshops e entrarem nas empresas, entrarem no mercado de uma forma extremamente diferenciada e ajudando muitas instituições, muitas pessoas carentes. Então, nós estamos organizando. Semana que vem eu acredito que eu já esteja lançando, né? Os formadores do bem, ele tem uma energia incrível porque ele realmente ajuda a todos. Ele ajuda o coach, né? O profissional que não está conseguindo entrar no mercado, não está conseguindo se colocar. Ele é perfeito, né? Porque ele traz a grande questão da ajuda. E tem muita gente precisando da nossa ajuda, certo? Então, para o profissional, para o coach, para o profissional de desenvolvimento, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele está totalmente ligado a um valor que a grande maioria dos coaches tem, que é o da contribuição, certo? Aí os formadores do bem, ele vem exatamente para que a gente possa exercer na prática e não só no pensamento o nosso valor de contribuição, certo? Além disso, para aqueles que ainda estão empacados, né, que ainda não deslancharam, né, ele te dá todo um suporte de entrada no mercado, com materiais prontos, com toda a estratégia pronta, com tudo pronto, né? E tem uma grande vantagem, né? Você não está se vendendo, que é a dificuldade de muitos coaches também. Você está vendendo um projeto social que vai ajudar centenas de pessoas. Então, os coaches entram, os profissionais de desenvolvimento, né? Vendem este projeto com muita facilidade. Por quê? Porque é isso, eles estão vendendo algo que vai impactar a vida de centenas de pessoas. Este é um projeto que ele ajuda centenas de profissionais e de empresas, porque ele vem através de um workshop de autorresponsabilidade, de protagonismo, super estruturado, super validado, né, de empoderamento. Então, ele ajuda muito as empresas, os líderes, os profissionais que estão no mercado, né, a realmente se empoderarem, se conhecerem e, a partir disso, poderem alavancar. Terceiro, ele ajuda centenas de pessoas que necessitam da nossa ajuda neste momento, no sentido real de cestas básicas, né? Os formadores do bem, né? Ele é um projeto que ele vem com o grande objetivo da gente arrecadar, né, cestas básicas para distribuir para as pessoas carentes, para as instituições que necessitam, para as famílias que necessitam neste momento. Então, ele ajuda a sociedade, porque a gente faz uma contribuição real através de cestas básicas. Ele ajuda as empresas, os líderes, os profissionais que estão no mercado, porque este é um workshop, este que eu ensino, né, e que a gente trabalha. Ele empodera, né, ele realmente resgata as forças, né, e faz com que os líderes, as empresas, os profissionais possam realmente encarar a situação, assumir a sua responsabilidade e dar o próximo passo. E para os coaches, né, para os profissionais da área de desenvolvimento, além de você estar cumprindo, né, e totalmente de acordo com o valor da contribuição, você está se colocando no mercado de uma forma totalmente diferenciada. Nós temos vários alunos que já participaram das outras edições dos Formadores do Bem. Agora, os Formadores do Bem está voltando, né? Muito mais ampliado, com muito mais força. Né? Então, se você é meu aluno, este é um programa, né, que os coaches, quem é nosso aluno, né, não tem investimento nenhum para participar, ele só tem o compromisso de realizar. Né? Ele realmente é um projeto que ele traz um ganho, ele tem uma energia fantástica, ele traz um ganho para todos. Ele traz um ganho para as empresas, para os líderes, para os profissionais que participam. Ele traz um ganho enorme para os coaches em termos de posicionamento no mercado. E ele traz uma grande contribuição social, né, que sempre foi importante, neste momento é muito importante também, que é
a doação de cestas básicas, né? Nas outras edições que a gente fez, né, dos Formadores do Bem, nós arrecadamos toneladas de alimentos. E isso foi muito lindo, muito gratificante, né? Isso alavancou a carreira de muitos coaches. Isso alavancou muitas empresas, muitos profissionais, e isto ajudou muitas instituições e famílias carentes. Realmente é um grande movimento do bem. E por isso ele se chama Formadores do Bem. A Silvia está perguntando, é aberto a todos ou vagas limitadas? Silvia, ele é aberto somente para os nossos alunos, certo? Precisa ser aluno nosso. Agora, só que, neste momento, eu estou entrando com ele com outro escopo. Antes só participava, né? Só podia participar dos formadores do bem quem tinha alguma das nossas formações. Agora não, eu estou fazendo realmente, a minha proposta é fazer um grande movimento, que a gente possa impactar a vida de milhares de pessoas, que a gente possa arrecadar toneladas de alimento, que a gente possa ajudar centenas, milhares de empresas e profissionais, né? E que com este projeto, né, também centenas de coaches, de desenvolvedores, né, possam alavancar sua carreira também, certo? Então, hoje, este projeto ele é exclusivo de quem é nosso aluno, de qualquer um dos nossos cursos. Eu vou lançar, eu vou convidar vocês, certo? Vocês vão receber por e-mail. Eu vou convidar via nos nossos grupos, né? Eu vou convidar através dos nossos grupos, através de e-mails, porque aí vocês têm aula, vocês têm meu acompanhamento, vocês têm todo o material pronto para divulgação, vocês têm todo o passo a passo, vocês têm tudo pronto, né? E eu acompanho vocês. A gente tem reuniões mensais, né? Claro, tem regras para participar, né? E a principal regra é você tem que fazer, certo? Se você quer entrar para os Formadores do Bem, você vai receber tudo pronto para sua divulgação, o passo a passo. Como é que você faz as lives? Qual é o material que você divulga? Você vai ter lá todo o material institucional dos Formadores do Bem, com a sua foto, com o seu nome, né? Realmente é um projeto extremamente estruturado, certo? Extremamente estruturado, né? E, claro, para isso, né, até para a gente poder também ter, né, esse controle de como é que as coisas funcionam, se estão funcionando realmente como é para funcionar, né? Tem várias regras, né, extremamente tranquilas de serem cumpridas, certo? Mas como ele é realmente um projeto social, a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter, certo? E todos os meus alunos vão ser convidados. E eu realmente resolvi fazer este movimento, retomar este movimento agora, né? Porque eu noto que tem muitos coaches que ficaram empacados, certo? E não estão conseguindo vender. E não é porque não tem serviço sim, né? Quem é nosso aluno tem serviço pronto para vender, mas muitos com a pandemia se paralisaram. Então, é para ajudar vocês sim a venderem, a entrar no mercado de uma forma diferenciada. É para ajudar empresas, líderes, profissionais que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. E é sim para ajudar instituições e famílias carentes que também estão necessitando da nossa ajuda neste momento. Só que nós vamos fazer esta ajuda, né, utilizando as nossas competências, as nossas habilidades. Realmente, Formadores do Bem, todo mundo ganha, ok? Então, quem é meu aluno, se prepara aí, fica atento aos grupos, fica atento ao seu e-mail, porque eu acredito que na semana que vem já nós estejamos abrindo este grande movimento dos Formadores do Bem, certo? E aí vai precisar se inscrever, porque tem todo um material que nós precisamos produzir com a foto de vocês, né? Enfim, né? Todo o material de divulgação. Então vai ter um tempo restrito para vocês se inscreverem. E eu tenho certeza, né, que a gente vai impactar centenas de vidas, centenas de famílias e instituições que estão precisando da nossa ajuda. Nós vamos impactar centenas de empresas, de líderes, de profissionais que precisam nesse momento se empoderar,
e poder dar o próximo passo, se manterem aí no mercado, para que a gente possa retomar nossa economia, que a gente possa realmente retomar e seguir em frente, certo? E ajuda, né, a todos os profissionais, coaches e profissionais de desenvolvimento a alavancarem o seu negócio, porque a forma que ele está estruturado é também para quê? Para essas empresas, para esses profissionais que vão participar num primeiro momento, né? Sem um custo financeiro, apenas através de doações de cestas básicas, né? Vocês vendam a continuidade, ok? Então, nossos alunos, né, fiquem aí, né, fiquem antenados aí, fiquem atentos, porque eu acredito que semana que vem a gente já tá dando, né, abrindo para a gente já entrar em ação aí realmente impactar centenas, né, de famílias, de instituições, de empresas, de líderes, de profissionais que estão precisando da nossa ajuda e também impactar muito positivamente o nosso negócio. Combinado? Fica aí meu convite, né? Tô super animada, né? Eu acho que realmente era o momento de eu retomar esse projeto. Esse é um projeto lindo, com uma energia fantástica, com excelentes resultados. Combinado? Um grande abraço, meus queridos. Conversamos aí na sequência. Eu devo voltar aí essa semana falando sobre os formadores do bem, né? Muitos dos nossos alunos, alguns, né, com certeza já participaram das outras edições, mas para muitos esse é um movimento novo, né? E eu digo para vocês, né, que só só não cresceu neste movimento quem entrou e não fez a sua parte, que é o mínimo, é ir lá e fazer, né? O que tem que ser feito, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e durante a semana com certeza eu volto aqui para a gente conversar mais sobre os formadores do bem. Um grande abraço, uma ótima semana, se cuidem, cuidem dos seus. Tchau!